E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima! Família linda, né? Família linda demais. Parabéns. Eu fico feliz. A igreja começa na casa da gente. Faltou o Caleb. Eu vou chamar o Caleb para cantar aqui agora. Cadê o Caleb? O Caleb ficou filmando os irmãos cantando, né? É, coisa mais linda. Eu te amo demais, Caleb. Beijo pra você, cara. Hoje é a nossa última noite aqui. É uma noite tão especial. É verdade. Mas eu tô com saudade da minha esposa, viu, gente? Pensa. Tô num desespero danado para chegar em casa. Uma agonia. Muitos dias longe de casa. Mas se Deus quiser, amanhã cedo eu tô lá. Nos próximos minutos. É difícil para mim ser rápido, mas eu vou ser. Mas nos próximos minutos eu quero pensar com você sobre as 3 vezes que Deus escreveu na terra. As 3 vezes que Deus escreveu na terra. Deus escreveu 3 vezes nessa terra. As duas primeiras ele escreveu em pedra. Mas a terceira ele escreveu na terra. Por quê? Então hoje nós precisamos entender isso e é muito simples. A primeira vez que Deus escreveu na terra está em Êxodo capítulo 31, versículo 18, o segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Diga comigo, escritas pelo dedo de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, escuta bem, existe uma psicologia que estuda as pessoas pela caligrafia. Você vê a maneira que a pessoa escreve e através da letra da pessoa você faz uma leitura da índole, do caráter. Você lê a alma da pessoa, as emoções da pessoa pela letra dela. Agora, eu não sei se você já parou para pensar como que era a letra de Deus. Eu imagino, porque a Bíblia não pode mentir, a Bíblia diz que foram escritos, Deus enfiou o dedo dele na pedra e escreveu. Eu fico pensando se a letra de Deus era meio deitada para a direita, para a esquerda, ou se era aquela letra redondinha. Eu não sei como que era, mas eu queria ter visto a letra de Deus. Agora, eu quero que você leia comigo Êxodo 24, versículo 12. Porque Êxodo 24, 12 diz como que aconteceu esse momento que Deus estava escrevendo. Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte e venha até mim e fica aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hu ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver pode procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem de Deus cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos, escuta bem, isso aqui grava. Não está projetando aqui? Caleb do céu, eu já vou tirar um beijo agora, hein? É uma brincadeira. O último texto, o último versículo é assim. Agora eu estou lendo o último versículo, eu já estou no versículo
17. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então olha aqui para mim. Vamos lá para o monte do Sinai comigo. Deus disse assim para o povo de Israel: vocês vão ficar na planície, na colina, no pé do monte Sinai. Moisés vai subir o monte. Ninguém vai tocar no monte, ninguém vai se aproximar do monte, porque a minha glória vai descer sobre o Sinai. E eu vou escrever a lei e os mandamentos. E a Bíblia diz que Moisés dá as ordenanças, o povo diz: o que Deus falou, nós faremos e obedeceremos. E Moisés sobe o monte, e quando Moisés sobe o monte, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a nuvem de Deus desce sobre o Sinai, e o Sinai começa a pegar fogo, relâmpagos, trovões. E agora imagina comigo essa cena. A Bíblia diz que aos olhos do povo de Israel, o povo como vocês estão na planície, na colina, e eles olham para o monte, e o monte está pegando fogo. Aos olhos do povo de Israel, a glória de Deus no cume do monte era como um fogo consumidor. Você tem noção que é isso? Porque hoje a gente sente o cheiro, a gente sente um ventinho, a gente vê uma adoração, a gente já se arrepia e diz: Deus está nesse lugar, tem algo acontecendo. Agora você já imaginou um monte pegando fogo? Eu penso que aquela noite ninguém dormiu, todo mundo disse: nós vamos ficar aqui, Deus está lá, o monte Sinai está pegando fogo, vamos fazer uma vigília, vamos cantar, vamos fazer uma poesia, Deus está lá, Deus está falando, Deus vai escrever. Mas passou um dia, passou 2, passou 10, passou 20, passou 40. E em Êxodo 32, diz que o povo disse para Arão: faça um Deus para nós. E a minha pergunta para vocês é muito simples: como que em 40 dias um povo pode se distanciar de Deus desse jeito? E eu respondo para você: quem vê a glória de Deus de longe, começa a ver os problemas de perto. Esse foi o problema do povo de Israel. O povo de Israel nunca quis subir o monte, eles nunca quiseram entrar na nuvem, eles tiveram medo, e por causa disso eles se distanciaram. Agora eu e você sabemos, obrigado querido, eu e você sabemos que quando Jesus Cristo foi cravado naquela cruz, a lança atravessou ele do lado e o véu do templo rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque foi Deus que rasgou. Por quê? Porque Deus estava abrindo um novo e vivo caminho através do nome, do sangue, da carne de Jesus. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Hoje eu e você não precisamos contemplar a glória de Deus de longe. Hoje nós não precisamos ficar na colina do monte. Hoje nós podemos entrar na nuvem. Hoje nós podemos subir o monte. Hoje nós não precisamos contemplar apenas de longe. Agora, às vezes eu fico pensando, como que muitos crentes e muitas igrejas se tornaram como o povo de Israel. Porque quando você começa a contemplar a glória de Deus de longe, você começa a criar ídolos para ficar perto de você. Quantos homens e mulheres de Deus que já subiram um monte, que já entraram na nuvem, mas começaram a se distanciar. Por isso que a gente diz assim: o fulano se afastou de Deus, o fulano se afastou de Jesus, o fulano se afastou da igreja. É exatamente isso. Como você vai distanciando da presença de Deus, você vai esfriando, a chama vai apagando, e você não consegue mais sentir a presença dele. E ídolos começam a ser construídos, mentiras começam a impregnar nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você sentiu a presença real de Deus na sua vida? Você não precisa dizer para mim, mas de verdade dentro de você, qual foi a última vez que você disse: Deus está aqui, eu subi o monte,
A glória dele está aqui. Qual foi a última experiência que você teve real com Jesus que nós estamos adorando aqui? A primeira vez que Deus escreveu na terra, Ele escreveu as leis e os mandamentos. A segunda vez que Deus escreveu na terra está em Daniel capítulo 5, versículo 5. Daniel 5:5. Daniel capítulo 5, versículo 5 diz assim: mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Nós não temos tempo, então deixa eu te contar rapidinho essa história. Quando que Deus escreveu a segunda vez na terra? Foi no tempo de um rei chamado Belsassar. Quem era Belsassar? Filho de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, que dominava praticamente todo mundo conhecido daquela época. Quando Nabucodonosor morre, Belsassar assume o reinado. Sabe o que Belsassar faz? Ele diz: eu vou começar meu reinado, eu vou fazer uma festa de arromba, eu vou chamar 1000 líderes, autoridades do mundo inteiro, governadores, reis, príncipes. Eu vou chamar 1000 autoridades e eu vou fazer uma festa. O meu governo, o meu reinado vai começar com uma festa. E essa festa foi regada a prostitutas, meretrizes, muito vinho, muita dança, muita alegria, entre aspas. E enquanto Belsassar estava ali bebendo, ele já estava meio chapado no vinho. Ele disse para os seus servos: olha, é o seguinte, essa festa aqui, nós vamos beber nas taças do Deus de Israel. Eu quero que você vá buscar as taças de prata, de ouro, que o meu pai Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém, do templo do Deus de Israel. Hoje nós vamos beber e nós vamos celebrar, é com as coisas sagradas de Deus. E quando trouxeram os utensílios, Belsassar começou a beber e a prestar culto a deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira. E quando ele começou a adorar falsos deuses, Deus do céu mandou uma mão, e a própria mão de Deus, o dedo de Deus mais uma vez, naquela parede de pedra, Deus enfiou o dedo de novo, e Deus começou a escrever uma sentença na parede daquele palácio. A Bíblia diz que quando Belsassar viu aquela mão escrevendo, ele começou a tremer, o joelho bateu um no outro, e ele queria entender aquilo, mas ninguém entendia. A música parou, a dança parou, porque tem lugar que Deus chega e a festa começa, mas tem lugar que Deus chega e a festa termina. A festa acabou, ninguém mais dançava, ninguém mais se alegrava, a cachaça foi embora, o rei sarou na hora, a adrenalina subiu. E ninguém, nenhum sábio, nenhum entendido, ninguém conseguia dizer o que significava aquilo. Então a rainha mãe entra no salão de festa e diz: não se perturbe, meu filho, porque no tempo do teu pai tem um homem aqui, um dos trazidos lá dos cativos de Judá. O nome dele é Daniel. Ele interpreta sonhos, ele interpreta enigmas e visões. Manda trazer Daniel, e ele vai dizer o que significa essa inscrição. E na mesma hora mandaram chamar Daniel. E quando Daniel entra, o rei disse: Daniel, se você interpretar o que está escrito aí, eu vou dar para você, eu vou colocar um colar de ouro no teu pescoço, eu vou te vestir de púrpura, você vai ser o terceiro dominador nesse reino. Daniel olha bem para aquele rei, dá de dedo na cara dele e diz assim: fica para ti os teus presentes e dá para outras tuas dádivas, mas eu vou te dizer o que está escrito aí, porque quem escreveu foi o Deus de Israel, e eu vim aqui para dizer o que ele escreveu. E aí o profeta Daniel olha para aquele rei e diz assim: você sabia. Diga comigo: você sabia. Diga: você sabia.
O profeta Daniel diz: ô rei Belsazar, ô bonitão, você sabia o que o teu pai fez e o que aconteceu com o seu pai. Deus deu ao teu pai a glória, a grandeza, o domínio e a majestade. A quem queria o teu pai levantava, e a quem queria o teu pai derrubava. A quem queria o teu pai dava vida, e a quem queria o teu pai matava. Até que o coração do teu pai Nabucodonosor se exaltou, se ensoberbeceu. Ele se sentiu Deus. Por isso Deus lá do céu pesou a mão sobre ele, a mente dele perturbou, e ele se tornou como um animal. Ele foi comer grama com os bois selvagens, e a costa dele se molhou no orvalho com os jumentos das montanhas. O teu pai se tornou um louco, e durante 7 anos o seu pai viveu como um bicho e lambeu a terra, até que o teu pai reconheceu que tem um Deus no céu, um Deus que levanta e um Deus que derruba, um Deus que constitui as autoridades na terra. E quando o teu pai se humilhou, Deus lhe exaltou e lhe devolveu o trono e a majestade. E você, Belsazar, você sabia disso, mas você não glorificou a Deus em cuja mão está a tua vida, mas você pegou as coisas sagradas e prestou culto a deuses de bronze, de prata, de ouro, de madeira e de pedra. Por isso o Deus de Israel enviou a mão e escreveu na parede, na pedra: Mene, Mene, Tekel e Parse. Mene, contou Deus os dias do teu reinado e acabou, colocou fim. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, você foi culpado. Deus colocou fim. Deus dividiu o teu reino e entregou entre os medos e persas. Naquela noite, Belsazar, imperador da Babilônia, morreu. É uma história muito triste, é uma história trágica. Mas eu queria que você entendesse que a segunda vez que Deus escreveu na terra, Ele escreveu numa pedra, pela segunda vez numa parede de pedra, para sentenciar a vida do homem que tentou começar um projeto sem Deus. Eu queria ter tempo para pregar essa noite, porque eu queria falar principalmente para os jovens aqui, porque eu lido muito com jovens. Alguns meses atrás, uma irmã da igreja me chamou, porque o filho dela estava chapado na maconha. Maconheiro sem vergonha. Não pensa no moleque à toa. E ela não aguentava mais aquele moleque rebelde, um jovem rapaz. E eu fui lá, e quando eu cheguei para conversar com ele, sabe aqueles caras cheios de panca? Ele olhou para mim e disse: é o seguinte, pastor, o Lério é o seguinte, eu gosto da erva mesmo, a cannabis. Eu gosto, e ninguém tem nada com a minha vida, eu vou continuar. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Nem minha mãe, nem o Senhor, nem Deus e nem ninguém pode impedir o que eu estou fazendo. Eu sou o dono da minha vida. Eu olhei bem para ele e disse: é verdade. Se você quer continuar fumando, fuma. Você quer continuar se drogando, se droga. Você quer continuar fazendo sua mãe chorar, continua. Você faz o que você quiser, mas deixa eu te dizer, você só vai até onde Deus deixa você ir. Porque quando Deus cruzar o teu caminho, você não dá nenhum passo mais. Tem muita gente dizendo: eu vou beber, eu vou festar, eu não quero mais saber de Deus. Talvez você está me assistindo e você diz: ninguém tem nada com a minha vida. É verdade. Belsazar disse: eu vou fazer festa, eu vou dançar, eu vou beber, eu vou transar demais. Pois é, você pode fazer o que você quiser, até que a mão de Deus escreva sobre a sua vida. Porque quando Deus mete a mão no peito do cara e diz: chega, aí acabou. Tem muita gente querendo construir uma história sem primeiro buscar
a presença de Deus. O profeta Daniel diz para Beltsazar: você sabia, olha aqui para mim, olhe bem para mim, você sabe quem é Deus e o que Deus espera de você. Beltsazar sabia o que tinha acontecido com o pai dele, e Beltsazar pagou para ver e viu. E Deus me mandou aqui essa noite para dizer: você sabe o que Deus tem para você. Você sabe quem é Deus, mas tem muita gente brincando com Deus, e com de Deus ninguém zomba. Aquilo que você planta, você vai colher. A terceira e última vez que Deus escreveu na terra está em João capítulo 8. E agora Deus não escreve na pedra, Deus escreve na terra. Eu vou terminar com isso. Você conhece a história de João 8? Vamos contar a história? Eu não vou nem ler. É João 8. É quando os homens... Jesus está no Monte das Oliveiras orando. E os sacerdotes, os líderes religiosos, eles sabem que tem uma mulher traindo o marido. Eu acho que o marido deve ter saído de viagem. E eles ficam à espreita. Quando o amante daquela mulher está na cama com ela, eles entram na casa daquela mulher e eles conseguem pegar aquela mulher em flagrante adultério, na cama com o amante dela. Eu não sei para onde esse cara correu, mas ele escapou. Mas eles pegam aquela mulher e eles vêm arrastando ela. Irmãos, na cultura judaica, quando uma mulher era apanhada em flagrante adultério, ela era arrastada pela rua e os homens rasgavam a parte de cima da roupa dela, para que os seios dela ficassem à mostra, para que a vergonha dela fosse vista. Enquanto ela era arrastada, a multidão ia catando pedra. E não fica pensando para você que é uma pedrinha para atacar, não. Eles colocavam a mulher num vale e eles sepultavam ela viva. Ela era apedrejada até a morte, ela era sepultada com um monte de pedras. Era uma desgraça, era terrível. E eles vêm arrastando aquela mulher, e as mulheres de Israel vêm e começam a cuspir nela, conforme ela é arrastada, e ela é levada até o templo de Jerusalém. E quando eles chegam, eles jogam aquela mulher aos pés de Jesus. E a pergunta é simples: ô Jesus, essa mulher ela está cheirando sexo. Essa mulher ainda cheira o pecado dela, porque ela passou a noite com o amante dela. Na lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer hoje, apedrejada. Mas que diz o Senhor? E a Bíblia diz que Jesus, é isso que eu quero que você pense comigo. Eu vou ficar aqui, não dá para vocês me ver aqui. Vou tentar aqui. A Bíblia diz que Jesus está ajoelhado, assim, agachado, e com o dedo, aquele mesmo dedo que escreveu a tábua das leis. Agora o dedo de Jesus não entra na pedra. Agora o dedo de Jesus entra na terra. E ele começa a escrever no chão. Você já parou para pensar o que Jesus estava escrevendo com o dedo? E Jesus está numa situação muito difícil. Eu queria que você fosse comigo há 2000 anos atrás. Imagina que você está lá comigo e Jesus levanta e olha para você e diz assim: me ajuda. Porque se Jesus dissesse assim: tadinha dela, vamos dar mais uma chance para a coitadinha, aqueles homens iam dizer: o senhor está quebrando a lei de Moisés, e quem fala contra a lei de Moisés tem que ser apedrejado junto. E eles matavam Jesus na mesma hora junto com aquela mulher. Mas se Jesus dissesse assim: mete pedra, vamos matar essa desgraçada, pode tacar pedra, eles iam olhar para Jesus e dizer: mas o senhor não prega sobre o amor,
sobre perdão, então a tua mensagem é falsa. O Senhor não prega sobre uma nova oportunidade, sobre dar a outra face. Não tinha para onde Jesus correr. Jesus está em xeque. Não tem uma tangente aparentemente humana. Então Jesus se levanta, olha para aqueles, ele olha para aqueles homens e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele volta, e ele continua escrevendo no chão. E eu quero que você pare e pense comigo. Por que que Jesus estava fazendo aquilo? Porque a pergunta não é o que Jesus escreveu. A pergunta é: por que Jesus escreveu? Quando Jesus coloca o dedo naquela terra, Jesus estava dizendo assim: as pedras que vocês têm na mão representam as leis e os mandamentos. O meu dedo escreveu em pedras, que são as pedras que vocês têm na mão. Mas eu vim para escrever não em pedra, mas eu vim para escrever na terra, na essência do ser humano. E vocês estão segurando essas pedras simbolizam a lei. E se vocês continuarem debaixo dessa lei, vocês vão morrer. Mas eu estou escrevendo um novo mandamento. Irmãos, aquelas pessoas, elas entendem isso. E quando elas começam a jogar as pedras, é como se elas estivessem dizendo: nós também estamos condenados por essa lei. Nós também merecemos morrer por causa dessa lei. Nós também merecemos ser apedrejados por causa dessa lei. Quando eles jogam aquelas pedras fora, Jesus continua escrevendo. E quando ele se levanta, não tem mais ninguém, ele olha para aquela mulher e diz assim: filha, onde é que estão os teus acusadores? E ela diz: ninguém me condenou, Senhor. Jesus diz: então vai, recomeça a tua história. O que eu escrevi no chão dá para você uma outra oportunidade. Eu estou falando com você aqui porque eu e você só estamos aqui hoje. Você só está me assistindo e me ouvindo. Essa presença santa é porque aquele mesmo dedo que escreveu na pedra, ele veio na terra, e ele agora não escreve mais em pedra, mas na tábua do teu coração, na tua essência, na terra, uma história de vida, uma história de graça, uma história de perdão, uma história de amor, uma história de recomeço. Fica em pé no seu lugar, por favor. Eu ia contar meu testemunho para vocês, que é um testemunho de perdão, de recomeço. Mas é bom que eu tenha alguma coisa para pregar quando eu voltar aqui. Feche seus olhos. Senhor, escreve hoje aqui, Senhor. A tua mão não está encolhida, nem os teus olhos fechados. Escreve aqui essa noite, Senhor. Escreve aqui essa noite, Pai. Olha para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que vão nos assistir. Estende a tua mão, Senhor. Meu filho, minha filha, deixa eu te dizer, a mão de Deus continua escrevendo. O dedo de Deus continua escrevendo. E agora Ele não escreve mais em tábuas, Ele escreve dentro de você. Ele escreve na tábua do teu coração. Talvez você veio aqui essa noite, ou talvez você está me assistindo. Eu não sei, eu creio que muitos vieram aqui convidados, não importa.
Talvez você andou por caminhos que não deveria ter andado. Talvez a tua história até aqui é uma história que não deu certo. Deixa eu te dizer, Deus hoje quer escrever de novo. E o que Ele quer escrever é o teu nome no livro da vida. Deus quer escrever de novo uma outra história para você. Não importa o teu passado, não importa o que aconteceu. Hoje a mão de Deus não está apontando para você. Hoje o dedo de Deus está dizendo: vem para mim, minha filha. Vem para mim, meu filho. Deixa eu escrever uma outra história para você. Aí onde você está e você diz: pastor, é comigo. Eu preciso recomeçar. Eu preciso que Deus escreva uma outra história para mim. Talvez por algum motivo você se afastou. Talvez por algum motivo você se distanciou de Deus. Você está vendo a glória de Deus de longe. Alguma coisa te afastou da igreja, te afastou da presença de Deus. Você não está conseguindo mais. Deus está dizendo: sobe o monte, entra na nuvem, vem para mim. Ele tem perdão para você. Se tem alguém aqui essa noite que diz: pastor Getro, eu quero entregar a minha vida, a minha história para Jesus. Eu quero correr para Ele. Aonde você está, só levante a sua mão assim. Eu queria orar e abençoar a sua vida. Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus.